Bom, aqui é só um sumário rapidinho, tá? Do que a gente vai ver, o que é a revisão desses saldos, quem tem direito, por que agora é a hora, o que diz a nova decisão do STJ para quem ainda não se atualizou sobre o assunto, está chegando agora, quais são os documentos necessários que vocês precisam solicitar para os clientes, né? E o passo a passo do cálculo. Bom, eu gosto de colocar, pessoal, onde tudo começou, porque, como eu falei para vocês, o cálculo do PASEP, ele exige do advogado um conhecimento tanto da parte do cálculo, como da parte do direito. E isso vai auxiliar muito vocês no momento de eventuais impugnações, né? E de um recurso, se for necessário. Então, é interessante vocês entenderem como é que começou essa história e por que a gente está aqui questionando essa evolução desse saldo, tá? Então, em 1970, tudo começou, tá? Foi criada a Lei Complementar 8 de 70, onde a gente teve o programa do PASEP, que é o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público. A finalidade dele, gente, era somente mesmo colocar os servidores para participar da receita dos órgãos e as entidades que eles integravam. Em 75, houve a unificação do fundo do PASEP com o do PIS, tá? Mas até então, cada fundo continuou individualmente sendo mantido e não houve nenhuma mudança assim, substancial em relação a eles. Tanto que eu coloco aqui, essa união, ela não resultou em qualquer alteração nas contas até então existentes. Então, até aí a gente não precisa ter receio em relação a nada. Então, de 70 a 75, ok, só houve a unificação dos fundos. A grande virada aconteceu em 88, antes da promulgação da Constituição Federal. Então, o que aconteceu, gente? Por que a gente até fala assim? Quem tem direito é até 4/10/1988. Aí vocês vão entender o porquê disso, tá? A Constituição, ela transformou a destinação desse fundo. E aí, o PASEP, especificamente, ele passou a ser um programa voltado para o seguro-desemprego e o abono salarial, como a gente conhece hoje, tá? Com isso, gente, a partir de então, ficou estabelecido que novos recolhimentos não iriam mais ocorrer e nem mesmo a distribuição para os participantes, tá? É por isso que a gente fala que só é possível falar em conta individual do PASEP para aqueles participantes que tiverem cadastrados no programa até 4/10/88. Por isso essa data, tá? Que é justamente quando a Constituição transformou a destinação desse fundo. Bom, mas é importante eu frisar aqui para vocês que os depósitos foram de fato efetivados nessas contas até 89, gente, que é o exercício financeiro posterior à promulgação da Constituição, tá? E aí restou aos cotistas do PASEP, tá? O saldo credor com a correção monetária, juros e resultado líquido adicional, conforme previsto na lei do próprio PASEP, tá? Que essa lei é muito importante para vocês estudarem e para fundamentarem nas peças também, que é o artigo 26 de 1975, tá? Eu sempre, quando eu coloco esse sublinhado em azul, depois, quando vocês vão ter acesso ao material, vocês conseguem ser encaminhados direto para o link da lei, tá bom? E aí, também foi mantida a questão do levantamento das hipóteses previstas em lei. Então, quando o fundo foi extinto, quando ele finalizou e os depósitos pararam de ser efetuados, gente, as hipóteses legais continuaram sendo aquelas que estavam em lei. Então, era motivo de casamento, entre outros. Doenças mais graves, né? Então, só naquelas hipóteses é que aqueles direitos poderiam ser sacados, ou aposentadoria. Então, isso não foi porque o fundo foi extinto, ele finalizou, portanto, todo mundo vai sacar. Não foi assim, tá? E o que é a revisão desses saldos? Deixa eu só organizar um negócio aqui. O que é a revisão desses saldos do PASEP que tanto se fala, tá? Gente, é uma ação em que a gente recalcula o saldo da conta dos servidores e dos militares, visando basicamente 3 pontos. O primeiro, apurar a diferença, tá, entre os percentuais pagos e devidos referente à valorização das contas dos participantes. Ana, o que é isso? O que é essa valorização das contas dos participantes? Gente, existe uma tabela, e aqui também eu coloco o direcionamento para essa página, tá? Em que ela tem como é que deve ocorrer a valorização das contas desses participantes, tá? Onde tem lá uma coluna de atualização monetária, de resultado líquido adicional, enfim, como é toda a composição dela. Então,
a primeira coisa que a gente faz nesse cálculo é apurar se o Banco do Brasil, de fato, aplicou aquela atualização monetária como ela deveria ser, tá? E a gente vai ver que no recálculo não foi bem assim que eles fizeram, tá? Bom, o segundo ponto que pode ser questionado aqui é a aplicação dos percentuais devido nas épocas do planos econômicos verão e do Collor 1, que é a questão dos expurgos inflacionários, tá? E a questão de cobrar ou não os saques indevidos. Ou seja, gente, essa ação ela tem como objetivo aplicar tudo aquilo que o Banco do Brasil não fez, tá? E com o saldo recalculado em mãos, é muito comum a gente observar que o que o servidor ou o militar sacou lá na época é muito diferente do que a gente vai recalcular, tá? Quem tem direito a essa revisão? Todos aqueles que entraram no serviço público até 4/10/1998, exatamente o dia anterior à promulgação da Constituição, e que tomaram ciência dos desfalques realizados na conta do PASEP nos últimos 10 anos. E quem são essas pessoas? Militares das Forças Armadas, militares estaduais, servidores públicos, empregados públicos e sucessores de servidor ou militares que faleceram. Ana, e muita gente me pergunta isso, quando seria essa ciência dos desfalques? Gente, eu não posso afirmar aqui para vocês, porque até o próprio STJ na decisão deixou esse termo muito subjetivo, tá? Só que a partir do momento que ele faz isso, ele deu margem para interpretações. Então, a gente pode, cada um de vocês, verificando como ocorreu no caso concreto, vocês, óbvio, vão puxar para aquilo que foi mais favorável para o cliente de vocês. Então, a gente pode ler que a ciência dos desfalques ocorreu a partir do saque, ou a partir do próprio conhecimento da decisão do Supremo agora em setembro de 2023, por que não? Né? A partir da aposentadoria ou também a partir da solicitação dos extratos, porque como é que eu vou ter conhecimento dos desfalques que ocorreram na conta ou dessa má gestão por parte do Banco do Brasil se eu nunca vi o extrato? E acredite, a grande maioria desses clientes nunca obteve esses documentos, tá? Então, ali também, eu acredito que tanto o saque como a solicitação dos extratos podem ser um dos marcos iniciais mais importantes em relação à tese do PASEP, tá? Então, eu coloquei aqui só um exemplo para vocês de um titular da conta que se aposentou, obteve o pagamento dele em 6/8/2018. Então, ali seria o ponto de partida e ele teria até 6/8/2028 para ajuizar essa ação, tá? Então, é assim que funciona a prescrição. Eu trouxe para vocês também aqui nesses slides uma recente decisão do Tribunal do Distrito Federal, ó, data de 27/11/2023, pós-STJ, tá? Em que o juiz entendeu que o termo inicial dessa contagem seria realmente a partir dos saques. Mas lembrando, gente, isso é uma decisão, uma das, né, que ainda vários processos agora vão retomar o julgamento, mas na perspectiva dele, na maioria dos casos, esse ponto de partida da contagem vai se iniciar do saque, tá? Mas já é um precedente importante e deixei aqui para vocês com um link, caso vocês queiram utilizar a semente nas ações de vocês, tá? Por que agora é a hora? Por que se fala tanto dessa ação da revisão do PASEP, tá? São mais de 5 milhões de cortiços atingidos. Todo mundo foi atingido? Não. Porque, como a gente viu aqui, existem alguns requisitos, né, que são necessários. Tem um prazo prescricional que agora foi estendido, maravilhoso, porque antes batia muito em cima da tecla dos 5 anos, mas agora a gente está trabalhando com um prazo muito maior. Então, a gente tem que verificar ali mais ou menos onde é que foi a conta desse cliente, a partir de quando os depósitos desse cliente começou, a partir do qual foi a parte final, né? A partir de quando ele sacou ou a partir do momento que ele teve acesso ao extrato. Então, vai ter tudo isso aí que vai delimitar quem vai ter direito ou não a essa ação. Mas o importante, gente, é que agora existem duas teses seguras que pelo menos vocês podem trabalhar. Antes a gente ficava um pouco no escuro em relação ao PASEP, porque ficava assim, União e Banco do Brasil, quem responde? Então, não é à toa, né, que os processos foram suspensos no Brasil inteiro. Então, hoje vocês conseguem trabalhar que quem vai responder por isso é o Banco do Brasil, e aí depois eu posso comentar com vocês que a União só vai responder em alguns casos específicos, tá? E que agora o prazo prescricional é de 10 anos. Então, isso é certo, né? E quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. O que a gente vai ter que tentar aqui brigar agora é a questão do termo inicial, muito provavelmente, e de tentar ali mostrar que na evolução daquele saldo daquela conta há diferenças a serem recebidas. Bom,
E o que diz, Ana, essa nova decisão da STJ, tá? É o tema 1150, tá, pessoal? Para quem ainda não teve oportunidade. Agora, no dia 13 de setembro de 2023, por isso tanto se fala da ação do PASEP, o STJ ele soltou uma decisão e que atende, eu vou dizer parcialmente, né, as reivindicações dos servidores públicos e militares desse país. E 3 pontos destacados, né? A gente fala assim, que o pessoal fala assim, até 3 teses. Na verdade, são só 2 teses, mas são 3 pontos. A retomada dos processos, o prazo prescricional e a responsabilidade. Vou falar de cada um deles aqui. Bom, a retomada dos processos, nessa decisão, né, o tribunal decidiu encerrar a suspensão de todos os processos no país, então tudo que estava parado em primeiro e segundo grau agora volta a ter movimentação processual. Excelente para quem já tinha ajuizado a ação antes do julgamento, porque os processos voltaram a ter essa movimentação. Bom, o STJ, gente, ele entendeu que o prazo prescricional para solicitar o ressarcimento desses danos decorrentes, né, dos desfalques, é de 10 anos e não de 5, como o próprio do Banco do Brasil vinha batendo em cima. Claro que ele queria diminuir esse prazo, né? E, mais uma vez, a partir do momento em que o titular toma ciência dos desfalques na conta. E aí aqui, como eu já comentei com vocês, é um critério subjetivo em que a gente pode lutar aí que isso seja a partir do saque, da aposentadoria ou da obtenção dos extratos, tá? Responsabilidade do Banco do Brasil. Como eu falei para vocês, o STJ finalmente reconheceu que o Banco do Brasil é o responsável pelas falhas na prestação de serviços relacionados ao PASEP. Mas o Banco do Brasil, para participar do polo passivo, gente, isso só vai ocorrer quando vocês forem discutir eventuais falhas na prestação de serviços, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos, tá? Então, são esses pontos. Se você for fugir para outros assuntos, como a falta de depósitos, por exemplo, aí, no caso, você teria que colocar a União, tá? E quais são os documentos necessários para ajuizar a ação do PASEP? A identidade do cliente, o CPF, comprovante de residência, os últimos contra-cheques, se possível, a prova do ingresso dele, né, do serviço público, e os extratos microfilmados anteriores a 1999, perdão, e os posteriores a 1999. Bom, com essa documentação em mãos, você já consegue, principalmente em relação aos extratos, né, realizar o cálculo no CJ. Essa parte aqui em diante, a Laura vai apresentar para vocês, tá? E é bem importante, gente, essa leitura das microfichas. A gente sabe o quanto é difícil, né? E elas vêm muito borradas, né? É difícil identificar ali os sinais, mas a gente vai tentar aqui ajudá-los o máximo possível nessa leitura e para tentar ali montar um cálculo viável, tá? A Ana explicou essa parte teórica da revisão. Eu vou mostrar o passo a passo, explicar um pouquinho sobre a leitura das microfichas, dos extratos também, de como preencher isso no programa, alguns pontos que eu acho, assim, muito importantes que vocês confiram, porque as microfichas, elas não são fáceis de ler, muitas delas não têm uma visibilidade boa, né? Como a Ana comentou, algumas são borradas. Então, a gente precisa de muita atenção ali, tem uma forma certa, uma ordem correta para ler, nem todas as rubricas devem ser lançadas. Então, eu trouxe os principais pontos que eu acho, assim, fundamentais, de vocês conferirem na hora da realização do cálculo, mas além desses pontos, tem vários outros que são necessários que vocês confiram. E a gente tem todos esses pontos lá na nossa central de ajuda. Para todos os cálculos do CJ, né, a gente tem artigos e vídeos tutoriais com passo a passo, artigo de como conferir o cálculo, artigos com dúvidas frequentes. Então, a gente tem isso para o PASEP. Antes de eu começar a falar sobre esses pontos principais, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para falar sobre a central de ajuda e onde vocês podem encontrar esses materiais. Está dando para ver aí minha tela? Tá sim, Laura. Obrigada. Eu estou aqui na página do CJ, né? Já estou na aba de cálculos, selecionei a opção cível e tem aqui o cálculo da revisão do PASEP. Para esse cálculo e para todos os outros cálculos do CJ, a gente tem essa opção de primeiros passos. Clicando aqui, você já tem acesso a toda a ajuda contextual para a realização do cálculo. Tem o link direto para o blog, com o artigo que a Ana escreveu, tem os artigos de dúvida frequente, vídeos de como ler as microfichas. E clicando aqui em central de ajuda, no menu lateral esquerdo, vocês também vão abrir essa tela aqui, que tem acesso a todos os materiais para uso do programa. Digitando pelo PASEP, vocês têm acesso a todos os artigos e também vídeos. Eu, particularmente, uso muito esse daqui,
a análise dos extratos e microfichas do PASEP, que tem muitos pontos de atenção para vocês conferirem na leitura e na realização do cálculo. Como eu comentei, eu trouxe os principais pontos aqui para o nosso treinamento, mas eles não são os únicos. Então, tirem um tempinho para dar uma olhada, para dar uma estudada, porque o cálculo do PASEP ele não é intuitivo, não é aquele cálculo que a gente consegue olhar e já conseguir realizar. A gente precisa estudar, precisa entender para saber qual valor inserir, qual valor não inserir e como inserir cada um desses valores. Então, eu vou voltar aqui para a apresentação. Gente, esqueci onde... apresentação. Foi. E vou comentar sobre os 6 principais pontos, e depois, vou só citá-los aqui, depois eu vou comentar sobre cada um deles. Primeiro ponto é em relação à ordem de leitura e preenchimento das rubricas. Segundo ponto, todas as rubricas devem ser lançadas, exceto as de saldo. Vocês vão notar que até 1999 os extratos são microfilmados. A partir disso, os extratos eles já são mais legíveis, são bem mais simples de fazer o preenchimento dos cálculos. Terceiro ponto, atenção aos valores negativos e positivos. Teve alguém que comentou aí no chat que não tinha notado esse ponto, né? E depois de verificar, o valor do cálculo mudou. E realmente, vocês precisam informar quando os valores forem negativos. Atenção aos cortes de moeda, também é preciso inserir esses valores. O quinto ponto, em 1º de julho de 94, a gente tem um corte de moeda, né, que é do Plano Real, e junto com essa rubrica do Plano Real, sempre tem uma rubrica 8006 de valorização. E essas duas rubricas, elas têm a mesma data, mas a gente precisa sempre lançar o 8006 antes da do Plano Real. Eu vou explicar isso daqui a pouco também. E o sexto ponto, não inserir valores repetidos. É bem comum que a gente veja microfichas com mesmos valores, tanto no anterior quanto no posterior. Algumas já estão convertidas, outras não, e muita gente não percebe que são rubricas repetidas e acaba inserindo as duas. Isso também vai gerar um resultado errado no seu cálculo. Por isso eu falo que a gente precisa de muita atenção mesmo nessa leitura, conferir cada um dos valores, e eu vou começar aqui a explicar esses 6 pontos. O primeiro deles é em relação à ordem de leitura e preenchimento das rubricas. Eu deixei em amarelo aí para a gente destacar o título, né? A gente tem a data, tem o histórico, que nada mais é do que a rubrica. Débito e crédito, onde vai estar o valor, débito sempre que for um valor negativo e crédito positivo. A data, e de novo o histórico. Como eu já comentei ali nos principais pontos, a gente não lança o saldo anterior, nem o saldo atualizado. O anterior é esse SANT, logo no início aqui da microficha, e ao final o SATU, que é o saldo atualizado. A gente não vai lançar, daqui a pouco eu vou explicar isso melhor. Então, nesse caso aqui, a primeira rubrica que a gente iria inserir no nosso cálculo seria essa de 24 de julho de 1987. É uma 6.002, valor de 3.449. É um sinal positivo aqui que indica que essa rubrica é positiva. A leitura, gente, ela é sempre da esquerda para a direita, então de cima para baixo, né? Então, eu começaria nessa 6.002, depois eu passo para essa 8.006, depois para essa 8.007, e essa de saldo atualizado eu não vou inserir no meu cálculo. O valor de positivo e negativo é sempre após o valor, né, da rubrica. Eu vou comentar isso também daqui a pouco. E esse é um extrato microfilmado real. Nesse caso aqui, ele está até muito legível. A gente já pegou vários casos que, assim, não dá mesmo para ver o valor direito. Então, a gente tem que aumentar o zoom, melhorar um pouco a claridade do documento. E, em alguns casos, a gente sempre sugere que vocês tentem buscar, junto ao banco, um documento mais legível, porque tem alguns casos que realmente não dá para ler o valor ali da microficha. Aqui eu trouxe um documento mais legível, né? Não é uma microficha real, mas só para vocês entenderem como funciona essa leitura. É sempre da esquerda para a direita, conforme a setinha aqui. Indiquei em amarelo também os sinais, né? Se é uma rubrica positiva, se é uma rubrica negativa. A data, que a gente tem que inserir certinho também, porque isso faz diferença no cálculo. O histórico, né? Que é a rubrica. Então, sempre da esquerda para a direita. Esse material que eu estou disponibilizando aqui, a gente também vai disponibilizar, assim que o treinamento for disponibilizado, né, gravado, esse material vai junto, então vocês vão ter também esse material de apoio, mas lá na central de ajuda e também no blog, a gente explica como fazer a leitura desses documentos. Segundo ponto, todas as rubricas devem ser lançadas, exceto as de saldo que eu já comentei. Aqui eu marquei em amarelo o saldo anterior e o saldo atualizado, para vocês verem quais são os valores que a gente não insere. E por que a gente não insere isso no CJ? Porque o programa ele vai fazer o recálculo desse saldo, então vocês não precisam preocupar em inserir esse valor, e se vocês inserirem esse valor, o cálculo ficará com o resultado errado.
Então, podem ignorar o saldo, tanto anterior quanto atualizado, na hora da realização do cálculo. Aqui eu também trouxe uma imagem melhorada, né? Não é real, mas para vocês verem aqui, marquei em vermelho o saldo anterior e o saldo atualizado. Ele não deve, na verdade, ser lançado no cálculo de vocês. Terceiro ponto, atenção aos valores negativos e positivos. Eu sei que nem sempre dá para enxergar ali na microficha quais valores são positivos e negativos. Aqui, nessa que eu marquei em verde, a gente até consegue ver que tem um sinal de mais, tem um sinal de negativo aqui nessa outra, que é uma 1009, mas nem sempre é possível enxergar isso. Quando for uma rubrica negativa, obrigatoriamente, na hora de inserir no programa, vocês precisam informar o sinal negativo na frente, para que o programa entenda que é uma rubrica negativa. Se for positiva, não tem necessidade, mas se for negativa, é preciso informar esse sinal de menos, né, na frente do valor. Nos extratos microfilmados, né, até 1999, vai estar sempre indicado com um sinalzinho de mais ou um sinalzinho de menos, logo após o valor. Já nos extratos digitalizados, a partir de 99, isso vai estar indicado com um C de crédito, se for positivo, e um D de débito, se for negativo. E da mesma forma como nos extratos microfilmados, vocês precisam informar esse sinal negativo na frente para os débitos. Eu sei, como eu comentei, que nem sempre vai dar para verificar, né, o que é positivo e negativo nas microfichas, mas as rubricas, elas ou são negativas ou elas são positivas. Então, eu trouxe aqui uma tabelinha, aqui eu estou mostrando mais uma vez, né, uma imagem melhorada para vocês verem o sinal de mais e menos, mas a gente sabe que nem sempre vai dar para ver com tanta facilidade. Eu trouxe uma tabelinha aqui já, com as rubricas que são sempre positivas e são sempre negativas. Isso também está lá na central de ajuda, e a gente também vai disponibilizar o material depois. Mas se vocês estiverem analisando o documento do seu cliente, bater o olho numa rubrica 8006, e não conseguem ver se é um sinal de positivo ou negativo, a 8006 é sempre positivo, então não precisa ter dúvida. 8006, 8007, 8034 são sempre rubricas positivas, assim como essas outras, né? E negativas, a mesma coisa, né? Essas 1009, 1010, 1016, são todas rubricas negativas. Então, se estão lá analisando o documento, bateu a dúvida se é positivo ou negativo, dá uma olhadinha na tabela. E se por acaso não conseguirem descobrir, né, e tiverem ali na dúvida, pode entrar em contato com o nosso suporte também. Acredito que o time já tenha deixado aí o link do WhatsApp. Também podem entrar em contato por e-mail, suporte@calculojuridico.com.br ou pelo chat, que a gente pode ajudar vocês aí nessas análises. Agora, o quarto ponto, que é um ponto também fundamental em relação aos cortes de moeda. Na realização do cálculo, aqui no cálculo jurídico, vocês precisam inserir as rubricas de corte de moeda para que o valor seja convertido para a moeda da época. Então, a gente tem 4 cortes de moeda que são obrigatórios de serem inseridos no cálculo. Vou comentar alguns pontinhos sobre eles, mas todo cálculo precisa ter esses cortes de moeda, e se vocês não inserirem esses cortes de moeda no cálculo de vocês, nós vamos emitir um alerta, né? Dentro do cálculo de vocês vai ter um alerta, lembrando que precisa inserir essas rubricas de corte de moeda. E são esses 4. 24 de fevereiro de 86, 16 de janeiro de 89, 1º de agosto de 93, 1º de julho de 94, que é a do Plano Real. Tem alguns pontos aqui, 3 pontos que eu acho bem importantes de a gente comentar. O primeiro deles é que nem sempre as microfichas vão ter todos esses cortes de moeda. Então, vamos supor que vocês estão ali analisando a documentação do cliente de vocês, chegou ali em 89 e não consta essa rubrica de corte de moeda. Mesmo que não tenha na microficha, vocês precisam inserir essa rubrica de corte de moeda para que o cálculo fique correto. O Banco do Brasil traz algumas rubricas de corte, mas não traz todas, depende muito ali da documentação, do caso. Então, é bom ficar atento a isso, porque se vocês não inserirem, não ficará correto. O segundo ponto, nem sempre o Banco do Brasil informa a mesma data que a gente informa nos nossos materiais. Então, pode ser que vocês estejam fazendo o cálculo e notem que o alerta do cálculo ou os nossos materiais indiquem uma data diferente da que está lá na microficha. Isso porque aqui no CJ a gente indica a data oficial de troca de moeda, e o Banco do Brasil nem sempre faz isso. Lá eles indicam uma outra data para essa troca de moeda, e aí a gente sempre sugere que vocês considerem as datas oficiais, mas isso fica a critério de vocês, caso queiram considerar como está lá na microficha, é uma análise de cada um de vocês. Então, se vocês notarem essa diferença, é por isso. Nos nossos materiais constam as datas oficiais. E o terceiro ponto em relação aos cortes de moeda, que vocês só precisam lançar o corte de moeda depois do primeiro lançamento.
Então, se o cálculo do seu cliente, o primeiro lançamento dele foi em 1987, você não precisa lançar aquele corte de moeda de 1986. São 4 cortes de moedas obrigatórios, mas a partir do lançamento. Então, nesse caso hipotético que eu falei de 87, vocês vão lançar só 3 cortes de moeda, que são a partir de 87. Em relação aos cortes de moeda, é isso. Tem aqui uma tabelinha explicando, né, cada um deles. Nos 3 primeiros, né, de 86, de 89 e de 93, a divisão é por 1.000. Então, assim que vocês inserirem essa rubrica no cálculo, vai haver essa divisão por 1.000. E a do plano real, a divisão é por 2.750 e já está parametrizado para ser calculado dessa forma no programa a partir do momento que vocês inserem essas rubricas. O quinto ponto, esse ponto chega muito no suporte. Muita gente erra na hora de inserir essas 2 rubricas aqui. Eu achei bem importante comentar. 1º de julho de 94, a gente tem 2 rubricas. Elas têm a mesma data, a 8.006 e uma 10.16. Eu até trouxe aqui o exemplo, né, que é do plano real. No caso do plano real, esse valor vai variar de acordo com cada microficha, né? Então, vocês precisam analisar a documentação do cliente de vocês. Mas um ponto bem importante é que a 8.006, ela é sempre anterior a 10.16. No extrato microfilmado, vai estar assim para vocês, a 8.006 antes e a 10.16 depois. Então, apesar de terem a mesma data, ela precisa ser inserida antes da 10.16. E um ponto bem importante é que a 10.16, ela é sempre negativa. A 8.006, como eu já comentei lá na parte de negativo e positivo, ela é positiva. Então, sempre lancem a 8.006 primeiro e a 10.16 depois. Se vocês viram lá que o cálculo de vocês está com um resultado estranho, muito alto, dá uma olhadinha nessa parte, porque pode ser esse o problema. Pode ser que vocês tenham lançado a 10.16 antes da 8.006. Aí a minha sugestão é que vocês apaguem essas 2 e lancem novamente na ordem correta. Apesar de terem a mesma data, elas precisam ser lançadas na ordem correta. Esse é o quinto ponto. E agora um ponto também que precisa de muita atenção, porque isso vai variar de microficha para microficha, de caso para caso, que é em relação aos valores repetidos. Em alguns casos, os valores já estão convertidos na microficha seguinte e na anterior não. Então, atenção para não lançar 2 vezes. A gente sempre lança a rubrica com o maior valor. Nesse caso aqui, eu trouxe um exemplo de 20 de julho de 88, que a gente tem uma rubrica 8.006 no valor de 39.537. Esse pedacinho, né, essa imagem de cima, é da microficha anterior. Já na microficha seguinte, o banco apresentou esse mesmo valor, né, essa mesma rubrica, 8.006, de mesma data, no valor de 39,53. Se a gente dividir o valor de cima por 1.000, a gente vai ver que deu 39,53. Ou seja, o banco já trouxe esse valor convertido na microficha de baixo. Só que 20 de 7 de 88 é anterior ao corte de moeda ali de 1989. Então, esse valor ele não estava convertido. Ele não deve ser considerado como 39,53, e sim o valor inteiro aqui, que é a moeda da época de 1988. Isso acontece bastante. Muitas vezes o banco traz as rubricas repetidas, às vezes, na mesma moeda, assim, em microfichas diferentes, mas na mesma moeda. Em outros casos, ele traz já convertido. Então, atenção, porque se vocês lançarem a rubrica repetida, né, em dobro, a gente até emite um alerta ali, se vocês lançarem a mesma para a mesma data, mas muita atenção ali para não lançar repetido, porque o cálculo vai ficar errado. Então, esse é um ponto também de atenção. E para realizar o cálculo no CJ? A Ana já comentou sobre a documentação para ação. O que a gente precisa para realizar o cálculo aqui no programa? A gente vai precisar das microfichas, né, que são os extratos microfilmados, com os valores até 1999, e os extratos, que são aqueles melhores, né, que a gente consegue ver melhor os valores, com os valores posteriores. Já nas configurações iniciais do cálculo, a gente vai precisar informar a data da última movimentação da conta do PASEP, ou seja, a data que a conta foi finalizada, e no extrato do seu cliente basta conferir a data do último saque. No meu caso de exemplo, a data é 15 de fevereiro de 2012. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar a fazer o cálculo juntos. Deixa eu abrir aqui. Novo cálculo. Vou clicar em começar, ele vai pedir para eu selecionar um cliente, né, já cadastrado no sistema. Vou usar o meu cliente teste aqui mesmo. E vou começar a inserir as informações do cálculo. Nome do cálculo, vocês colocam aí de acordo com o que vocês quiserem, né, com o cliente de vocês. A data da última movimentação, vocês vão ter que conferir lá na documentação do cliente de vocês.
Como eu comentei no meu caso, é 15 de fevereiro de 2012. Ai, meu Deus, abriu o cálculo errado. Pronto. 15 de 2012. E aqui a gente tem essa opção de como calcular o índice do PASEP. Cálculo original, que são os juros somados ao resultado líquido, ou recálculo mais vantajoso, juros multiplicados pelo resultado líquido. Essa é uma opção que cabe a vocês. Aqui no InfoIcon a gente traz toda a ajuda contextual, todas as dicas e a metodologia de cada uma dessas metodologias de cálculo, né? Eu vou selecionar a opção do cálculo original, mas deem uma olhadinha aqui. Aqui também a gente tem o link lá para o blog, pro post do blog, né, que a Ana fez, está super completo, tem várias dicas, e aí vocês podem escolher melhor a opção que vocês preferirem. E a gente tem aqui a primeira tese que a Ana comentou, que é a de aplicar expurgos inflacionários. Tem a opção de deixar desmarcado, caso vocês não queiram aplicar, e eu vou deixar selecionado. E como eu comentei aqui no InfoIcon, que é esse izinho, vocês também podem conferir a ajuda contextual para a realização, para marcar ou não essa opção. Também tem acesso ao post do blog. Todos os cálculos do CJ, gente, tem esse InfoIcon aqui com as informações para preenchimento. Isso ajuda bastante para vocês na realização do cálculo, nas dúvidas. É normal, né, que quando a gente começa a realizar um cálculo, bata uma dúvida ali do que inserir nesses campos. Então, a gente já deixa essas dicas aqui para vocês. Depois de informar essas configurações iniciais, basta gerar o cálculo. E aqui a gente já pode ir cadastrando os valores. Eu vou fechar aqui as outras abas, só para eu não ficar me confundindo. Aqui a gente já consegue adicionar os valores para a realização do cálculo. A gente tem a opção de adicionar esses valores manualmente, inserindo a data, a descrição. Aqui a gente já traz todas as descrições, todas as rubricas possíveis. E o valor. Lembrando que se for negativo, a gente tem que inserir o sinalzinho de menos na frente, né? Aqui a gente tem aquela opção de desconsiderar o saldo corrigido, que é a segunda tese do PASEP, né? Se você entende, se seu cliente entende que aqueles valores que saíram da conta saíram indevidamente, você deve selecionar essa opção aqui. E você também tem a opção de importar esses valores. Para importar os valores, a importação ela é por texto. Então, vocês precisam passar todas as rubricas para o formato de importação. Depois o valor, depois o nome da rubrica. E aí vocês conseguem importar isso tudo de uma vez. Lembrando de colocar para os valores negativos o sinalzinho de menos na frente. Essa é uma opção também, mas aqui no nosso treinamento eu vou fazer a adição manual, porque eu quero mostrar para vocês também a microficha que eu usei de exemplo. Só um minutinho que eu vou beber uma água. Bom, eu quero mostrar para vocês a microficha que eu usei de exemplo, como eu fiz a leitura, como eu considerei cada um dos valores. Por isso, eu vou optar por essa opção de inserir um a um, mas vocês podem também inserir aí, importando da forma como vocês preferirem. Lembrando de ter muita atenção naqueles pontos que eu comentei e nos outros que estão lá na central de ajuda, para não inserir os valores errados. Então, eu vou selecionar aqui, adicionar valores, e vou abrir a documentação que eu fiz desses documentos. Aqui a gente já tem o extrato microfilmado, ele também está um pouco legível, então está fácil da gente encontrar esses valores. E eu já tirei aqui, já coloquei abaixo qual a data, a rubrica e o valor de cada um dessas rubricas mesmo, para a gente inserir no cálculo para facilitar. Como a Ana comentou, e como eu também já falei algumas vezes, o cálculo do PASEP ele é um cálculo que a gente precisa analisar muita documentação. Então, se eu fosse fazer esse cálculo inteiro com vocês aqui, a gente demoraria muito. Então, eu vou começar inserindo alguns valores e depois eu já vou trazer esse cálculo pronto, como uma receita de bolo na televisão mesmo, que não dá tempo da gente assar ele aqui, então eu vou trazer o cálculo pronto já com o resultado para explicar uns outros pontos para vocês. Mas eu vou começar agora a análise, para vocês entenderem alguns pontos também, para, se tiverem algumas dúvidas, deixarem aí no chat que a gente pode ir conversando. Como eu comentei, a gente não insere a rubrica de saldo. Então, essa primeira rubrica aqui, saldo zerado, a gente não vai inserir no cálculo. Por isso, a primeira rubrica que eu vou inserir é essa 6002, datada em 24/7/1987, no valor de 8.919. Então, eu vou lá para o nosso cálculo, vou colocar a data, vou colocar o valor. É uma rubrica 6002. Uma 6002 é positiva. Eu já sei que é positiva, mas eu vou mostrar aqui para vocês, tem um sinalzinho de mais também.
Logo depois, a gente tem uma 8.006, que é positiva também, a data dela aqui, 3/8/87. A data também, ela precisa ser inserida direitinho, justamente para a gente não inserir um valor na moeda errada, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. É uma 8.006, 22.632,05. A próxima é uma 8.007, que também é positiva, 5 de agosto de 87. Opa. 8.007. Valor de 9.555,28. Vocês podem conferir esse valor aqui, na última. E aí a gente tem um saldo atualizado de 41.106,33. Esse saldo eu não vou inserir. Lembra que eu falei com vocês que o CJ ele vai recalcular esse saldo? Aqui a gente pode ver que o CJ calculou esse saldo na conta de 41.106,33, que bate exatamente com esse saldo aqui de 41.106,33. Isso indica que eu inseri direitinho essa coluna aqui do saldo em conta PASEP, ela precisa bater com o que tem saldo em conta, na conta do seu cliente, ali no extrato. Então, ao final também, caso o extrato do seu cliente seja zerado, ou seja, ele sacou todo o valor, essa coluna aqui de saldo em conta PASEP precisa dar zero, então, ou o mais próximo possível de zero, porque não tem dinheiro ali na conta do seu cliente. Então, isso aqui também é um norte na realização do cálculo para saber se vocês estão fazendo direitinho, se está batendo com o extrato. É uma dica bem boa na realização do cálculo. Vou continuar aqui, então. Aí eu já passo para a microficha seguinte. Lembra que eu comentei sobre os valores repetidos, que às vezes o banco ele repete nas microfichas seguintes? Aqui a gente já pode ver que as 3 rubricas que eu comentei aqui acima, elas foram repetidas na de baixo. Então, essa 6.002, a 8.006 e a 8.007, elas já estão aqui e eu não vou inserir de novo, porque se eu inserir, o cálculo vai ficar errado. Então, a primeira rubrica dessa microficha que eu vou inserir vai ser essa de 30/6/88. Eu já deixei ela aqui, para facilitar. É uma rubrica 10/12 e a 10/12 ela é negativa. Aqui a gente tem um sinalzinho de menos logo depois do 0,33. Então, eu vou colocar aqui 10/12. Vou colocar o sinalzinho de menos 0,33. Opa. Pronto. Aí eu já vou partir para outra, que é o 8.006. No valor de 164.648. A 8.006, como eu comentei com vocês, ela é positiva, então eu não preciso nem conferir esse símbolozinho de mais aqui. Tem algumas que a gente vai gravando, né, que são positivas e são negativas. E depois tem uma 8.007, que também é positiva. Se a gente for conferir lá o saldo, PASEP vai bater aqui com 240.589. Alguns valores são bem difíceis de ver, nesse caso aqui 164, está bem difícil de ver que é um 4. Então, é uma forma também da gente testar. Por exemplo, se você inserisse 161 e o saldo ali não bateu, pode ser que você tenha inserido algum número errado. Então, volte, teste. É bem legal que a gente pode testar, né? Editar as rubricas que já foram adicionadas para tentar ir acertando esse saldo aqui, que ajuda bastante na realização do cálculo. Aqui a gente tem a próxima microficha, e eu deixei aqui um ponto de observação em relação a essa 4503. Em relação àquele ponto que eu comentei sobre o corte de moeda. Primeiro eu vou falar dessa 8.006 aqui, que é a 27/88. A gente já adicionou essa 27/88 lá na microficha anterior. Ela era 164.648. O que o banco fez? Ela trouxe ela nessa microficha no valor de 164,64. Exatamente como o exemplo que eu comentei com vocês lá nos 6 pontos principais, né? Então, o banco já fez a conversão dessa rubrica aqui. É a mesma rubrica da microficha anterior, eu não vou inserir porque eu já inseri. Eu também já inseri essa 8.007 aqui, que nessa microficha está no valor de R$ 34,93, mas a microficha anterior, ela está inteira, né, antes de converter, então eu já inseri, eu não vou inserir novamente. E aí eu vou precisar inserir esse valor de R$ 11,95 aqui, que não está na rubrica anterior, que é uma rubrica negativa, 4503, no valor de R$ 11,95. Mas se a gente parar para olhar, a data dessa rubrica, desculpa, é 1988. Isso quer dizer que ela é anterior ao corte de moeda. O banco não trouxe ela na microficha anterior, o banco só trouxe nessa microficha já convertida.
Quando o banco traz essa conversão na microficha, normalmente ele já converte todas as rubricas para a moeda da conversão, mesmo que seja anterior à data de corte. Então, esse é um ponto de atenção que a gente precisa ter nesses casos de rubrica de microficha com corte de moeda. A gente vai ver que tem uma 615, que é o corte de moeda, e a 1195 é anterior ao corte de moeda. Então, ela está convertida, e a gente, para ela ficar certa no cálculo, a gente vai precisar inserir 3 zeros, porque ela foi dividida por 1.000 aqui nessa microficha, mas ela é da moeda anterior. Então, a gente vai multiplicar por 1.000 e inserir 3 zeros para bater o saldo. E aí, depois de inserir esse valor, a gente vai inserir o corte de moeda. E aqui, mais um ponto que eu tinha comentado com vocês. O corte de moeda nessa microficha está em 16 de agosto de 1989, e a data oficial é 16 de janeiro. Eu deixei até aqui em negrito para lembrar de comentar. Eu considerei 16 de janeiro no meu cálculo, porque é a data oficial, mas como eu comentei, fica a critério de vocês. E aí a gente pode, depois da moeda de corte, as rubricas já estão corretas, né, elas já foram convertidas, a gente pode inserir da forma como elas aparecem aqui mesmo. E aí, a mesma coisa com a microficha seguinte, eu não vou inserir todas aqui, né, como eu comentei, eu já trouxe o cálculo pronto. Laura, você está mutada. Pronto, voltei, né? Voltei? Voltou. Sim, obrigada. Eu deixei em vermelho aqui as rubricas que são negativas, né, para chamar a atenção. Por exemplo, a 1009 aqui, no final, não dá para ver que tem um sinal de negativo depois, não dá para ver que tem um menos. Por isso que é importante a gente voltar naquela tabelinha, conferir se a 1009 é negativa, se é positiva, e inserir isso no cálculo de forma correta, para o cálculo ficar correto. Aqui a gente tem um corte de moeda que não consta na microficha, é mais um daqueles pontos que eu comentei, né? Nem sempre o banco traz todos os cortes de moeda, mas a gente precisa inserir. Aqui, em 1º de agosto de 93, a gente tem um corte de moeda, não consta aqui na microficha, mas a gente inseriu no cálculo para ficar certinho. E aqui a gente tem mais um exemplo de uma 1009. Aqui na microficha ela está no valor de 153,43, né, negativo, mas ela é anterior ao corte de moeda, que nem consta lá na microficha. Então, a gente precisa saber também quais são esses cortes de moeda para saber se a microficha, a rubrica está na moeda correta. Nesse caso aqui, eu também tive que multiplicar por 1.000 para inserir 3 zeros para ficar certinho o saldo. Então, é um ponto de atenção para vocês, porque tem coisa que não está na microficha, tá nas entrelinhas e a gente precisa saber. Por isso que eu vou reforçar mais uma vez, que é muito importante que a gente estude para fazer esse cálculo. Aqui, mais uma vez, as rubricas negativas, as positivas, e aqui a gente tem as duas rubricas que eu comentei, né, de 1º de julho de 94. A gente sempre tem duas nessa data. Aqui a gente tem a 8006 primeiro. Na microficha, ela vai aparecer antes para vocês do que a 1016. A 1016 negativa, tem um sinalzinho de menos aqui. A 8006 positiva. Sempre lançar a 8006 antes e a 1016 depois, negativa. E aqui, depois, aqui a gente termina, né, as microfichas, os extratos microfilmados. Eu já inseri isso tudo no meu cálculo teste. E eu quero mostrar para vocês os extratos após 1999, que são lindos e maravilhosos. Quem dera que as microfichas também fossem assim. Aqui a gente tem o Czinho de crédito para os valores positivos e o D de negativo. Então, sempre que for inserir os débitos, inserir com o menos na frente. Aqui eu já trouxe também os valores, caso a gente fosse fazer o cálculo ao vivo. E aqui, como eu comentei, o saldo final do extrato do meu cliente é 0. Então, o meu cálculo ele precisa ficar o mais próximo possível do 0. Mas por que o mais próximo possível? A gente sabe que nem sempre as microfichas são legíveis, né? Então, pode acontecer de ter uma diferençazinha assim de centavos. Isso não é relevante. O importante é que fique próximo ao saldo. Se na conta do seu cliente ainda tem um valor de 250, então aqui no saldo PASEP do seu cálculo tem que ter próximo de 250. Esse saldo PASEP, ele é idêntico, ele tem que ser, né? Idêntico ao extrato do seu cliente. Se não está, alguma coisa no seu cálculo está errada. Ou foi uma rubrica inserida errada, ou deixou de inserir alguma, ou não colocou o sinal negativo, ou não colocou os cortes de moeda. Tudo faz diferença. Então, eu vou trazer aqui o resultado, como eu comentei. Está bem próximo do 0, né? 0,03. O resultado do meu cálculo, isso daqui está bem próximo do saldo atual da minha conta.
Aqui eu já inseri tudo que é negativo, todos os cortes de moeda, não tem nenhum alerta no meu cálculo. Quando tem um alerta, ele aparece aqui em cima. E aqui a gente tem um resultado. Tem um info icon explicando também sobre o resultado. Na primeira linha, a gente tem a diferença do saldo PASEP na época do saque e o saldo PASEP recalculado. Aqui ficou 0,03, então por isso que está essa diferença de um para o outro. Mas esse é o saldo recalculado em 15 de fevereiro de 2012 que deveria ter na conta do meu cliente, em vez de estar com saldo zerado, depois de recalcular. No meu exemplo, eu não selecionei aquela opção de desconsiderado saldo. Como eu comentei, isso essa análise cabe a vocês. Há um entendimento de que se você considera que esse saque foi indevido, seu cliente ele precisaria devolver esse valor corrigido ao banco, porque senão ele ficaria com o valor 2 vezes, né, já que ele está pedindo a valorização em cima desses valores. Então, muita atenção também nesse ponto. No meu caso, eu não considerei, mas fica aí o critério de vocês. E aqui a gente tem a opção de exportar o relatório. O relatório tem toda a metodologia do cálculo, tem todos os valores que foram inseridos, as formas, as opções que vocês selecionaram lá nas configurações iniciais, a coluna explicando sobre as porcentagens de valorização, de distribuição, também os índices de correção dos expurgos, e a gente está trabalhando também, já estamos mexendo nisso, para deixar esse relatório ainda mais completo, explicando mais sobre o cálculo, sobre as opções, para ficar bem tranquilo para vocês aí também, na hora de ajuizar a ação. Bom, aqui é só um sumário rapidinho, tá? Do que a gente vai ver, o que é a revisão desses saldos, quem tem direito, por que agora é a hora, o que diz a nova decisão do STJ, para quem ainda não se atualizou sobre o assunto, está chegando agora, quais são os documentos necessários que vocês precisam solicitar para os clientes, né? E o passo a passo do cálculo. Bom, eu gosto de colocar, pessoal, onde tudo começou, porque, como eu falei para vocês, o cálculo do PASEP, ele exige do advogado um conhecimento tanto da parte do cálculo, como da parte do direito. E isso vai auxiliar muito vocês no momento de eventuais impugnações, né? E de um recurso, se for necessário. Então, é interessante vocês entenderem como é que começou essa história e por que a gente está aqui questionando essa evolução desse saldo, tá? Então, em 1970, tudo começou, tá? Foi criada a Lei Complementar 8 de 70, onde a gente teve o programa do PASEP, que é o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público. A finalidade dele, gente, era somente mesmo colocar os servidores para participar da receita dos órgãos e as entidades que eles integravam. Em 75, houve a unificação do fundo do PASEP com o do PIS, tá? Mas até então, cada fundo continuou individualmente sendo mantido e não houve nenhuma mudança assim, substancial em relação a eles. Tanto que eu coloco aqui, essa união, ela não resultou em qualquer alteração nas contas até então existentes. Então, até aí a gente não precisa ter receio em relação a nada. Então, de 70 a 75, ok, só houve a unificação dos fundos. A grande virada aconteceu em 88, antes da promulgação da Constituição Federal. Então, o que aconteceu, gente? Por que a gente até fala assim? Quem tem direito é até 4/10/1988. Aí vocês vão entender o porquê disso, tá? A Constituição, ela transformou a destinação desse fundo. E aí, o PASEP, especificamente, ele passou a ser um programa voltado para o seguro-desemprego e o abono salarial, como a gente conhece hoje, tá? Com isso, gente, a partir de então, ficou estabelecido que novos recolhimentos não iriam mais ocorrer e nem mesmo a distribuição para os participantes, tá? É por isso que a gente fala que só é possível falar em conta individual do PASEP para aqueles participantes que tiverem cadastrados no programa até 4/10/88. Por isso essa data, tá? Que é justamente quando a Constituição transformou a destinação desse fundo. Bom, mas é importante eu frisar aqui para vocês que os depósitos foram, de fato, efetivados nessas contas até 89, gente, que é o exercício financeiro posterior à promulgação da Constituição, tá? E aí, restou aos cotistas do PASEP, tá? O saldo credor com a correção monetária, juros e resultado líquido adicional, conforme previsto na lei do próprio PASEP, tá? Que essa lei é muito importante para vocês estudarem e para fundamentarem nas peças também, que é o artigo 26 de 1975, tá? Eu sempre, quando eu coloco esse sublinhado em azul,
Depois, como vocês vão ter acesso ao material, vocês conseguem ser encaminhados direto para o link da lei, tá bom? E aí, também foi mantida a questão do levantamento das hipóteses previstas em lei. Então, quando o fundo foi extinto, quando ele finalizou e os depósitos pararam de ser efetuados, gente, as hipóteses legais continuaram sendo aquelas que estavam em lei. Então, era motivo de casamento, entre outros. Doenças mais graves, né? Então, só naquelas hipóteses é que aqueles direitos poderiam ser sacados, ou aposentadoria. Então, isso não foi porque o fundo foi extinto, ele finalizou, portanto, todo mundo vai sacar. Não foi assim, tá? E o que é a revisão desses saldos? Deixa eu só organizar um negócio aqui. O que é a revisão desses saldos do PASEP que tanto se fala, tá? Gente, é uma ação em que a gente recalcula o saldo da conta dos servidores e dos militares, visando basicamente 3 pontos. O primeiro, apurar a diferença, tá, entre os percentuais pagos e devidos referente à valorização das contas dos participantes. Ana, o que é isso? O que é essa valorização das contas dos participantes? Gente, existe uma tabela, e aqui também eu coloco o direcionamento para essa página, tá?